Vamos então, meu querido irmão, minha querida irmã, à segunda lição. Na segunda lição nós temos o seguinte: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Na primeira lição, nós vimos que podemos usar recursos e estratégias naturais, desde que os recursos naturais não tomem o lugar daquilo que for mais importante, e desde que as estratégias não substituam a confiança em Deus e a total dependência dele. Agora nós vamos tratar com os cuidados com o que se ouve. É tão importante quanto a primeira lição. Quando Davi chegou no local da guerra, ele percebeu que aquela guerra era completamente diferente. Ele viu que o exército não ia lutar, que seriam apenas 2 homens. Era uma guerra para ser vencida individualmente. Aliás, eu quero dizer para você, toda guerra é vencida individualmente, no campo individual de cada soldado, de cada pessoa, de cada servo do Senhor. O seu papel, a forma como você vê esta guerra, a forma como você vê a nossa luta em conjunto, faz toda a diferença. Sua atuação, o seu trabalho individual. E Davi então percebeu isso, que era uma guerra para ser ganha individualmente. E quando ele se inteirou disso, imediatamente ele se pôs numa situação e ele então colocou o foco dele na solução. Ele não quis saber, não se preocupou com o tamanho do gigante, ele não se preocupou com a experiência do gigante, ele não se preocupou com o que o gigante poderia fazer, com qual era a fama do gigante, absolutamente nada disso. Ele colocou o seu foco na solução. Isso é muito importante, meus irmãos, porque Davi agora passa a fazer uma pergunta. E a pergunta dele é: o que vai acontecer com o homem que derrotar o gigante Golias? E é nesse ponto, meus irmãos, olha para ver essa pergunta. Ele diz: olha, eu quero ser esse homem, eu quero saber o que vai acontecer comigo. Eu sei que eu posso ser esse homem, eu sei que eu posso sair adiante. E o que vai acontecer comigo? Ele começa a perguntar no meio da multidão, no meio das pessoas, o que iria acontecer com o homem que vencesse a batalha contra o Golias. E é nesse ponto, é nesse momento, é que o irmão dele entra em cena. Versículos 28 a 30, veja só o que diz. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi, que já estava focado na solução, irmãos. Olha aqui para você ver a diferença. Sabe, o servo de Deus encontra solução para o problema. Quem está focado em Deus tem solução para o problema. Enquanto aquela pessoa que é duvidosa, que está longe de Deus, que ela encontra problema na solução. Existe uma solução e ele encontra problema na solução. Olha só o que acontece, meus irmãos. Olha só o que a palavra do Senhor mostra. Mas Davi, ele toma 3 atitudes quanto ao que ele ouviu do irmão dele. Isso torna-se um exemplo para nós, torna-se lição para nós. A primeira atitude: Davi não responde às acusações, aos adjetivos que tinha ouvido do irmão dele. Ele não se justifica. O irmão dele diz que ele é presunçoso, que ele foi lá só para ver a guerra, ele foi alguém assim que foi leviano, etc. E Davi não responde, não se justifica. Cuidado com o que você ouve, porque vai tirar a sua atenção para você voltar-se para si mesmo. Segunda atitude, ele reafirma a razão com uma pergunta. Porventura não há razão para isso? Quer dizer, eu vim aqui sem razão? Nós estamos em guerra. Vim cumprir o que meu pai falou. Ele não disse essas palavras, mas ele fez essa pergunta. Por acaso é sem razão? Eu vim para cumprir o que meu pai falou. Eu faço parte do mesmo povo. E eu assumo pessoalmente a responsabilidade para enfrentar este inimigo. Então, a primeira coisa, não responde às acusações. Segunda coisa, reafirma a razão.
Deus tem um propósito nesta guerra. Deus tem um propósito nesta coisa. Você ainda tem dúvida de que Deus tem um propósito ao que está acontecendo, para o que está acontecendo no nosso tempo, para a sua vida, o que Deus quer na sua vida nesse tempo? É importante você descobrir isso o mais rápido possível. Davi pergunta para os irmãos dele, porventura não há razão para isso? Não há um propósito? Pode ser que vocês não consigam ver, mas eu vejo. Davi viu. Então, irmãos, é interessante. Terceira atitude dele, meus irmãos, ele muda a sintonia. Você está ouvindo alguma coisa, você está ouvindo algo que não presta ao propósito que Deus tem para você. Ele estava ouvindo algo que não valia nada para ele, que não prestava ao propósito que tinha. Então, diz a Bíblia, então ele desviou-se dele para outro. Foi perguntar a outro. Foi conversar com outro. Sabe, meus irmãos, nesse tempo em que nós temos de cuidar muito, quanto ao que ouvimos, porque há uma enxurrada de notícias, boatos, afirmações infundadas, profetas apocalípticos com ênfase no juízo. Estamos vivendo um tempo apocalíptico, irmãos. Mas o que tem de gente colocando medo nos outros, agora você vai, e o que tem de crente com medo dessas coisas. Cuidado com esses crentes apocalípticos, que só conhecem a destruição, não conhecem o Deus que faz a destruição e manda parar a destruição. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com aqueles impositores de medo na sociedade, na igreja, no povo, aqueles que são acusadores de Satanás, aqueles que são usados por Satanás, que é o acusador dos irmãos, para poder acusarem, para menosprezarem, para rebaixar e trazer medo ao povo do Senhor. Você tem algum erro, você tem algum pecado, você precisa consertar com o Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Volta-se para Ele o mais rápido que você puder. Busque ao Senhor o mais rápido que você puder, porque não há lugar para destruição na vida daquele que conhece ao Senhor, que recebeu Jesus no seu coração e que é chamado de Filho de Deus. Então nós precisamos ter cuidado e mudar a sintonia. Sintonizamos no canal errado, sintonizamos na rádio errado, vamos mudar. Mude isso. Logo, meus irmãos, nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos estar abertos a uma nova sintonia, a sintonia de Deus, ao que Deus quer fazer na sua vida, ao que você está ouvindo do Espírito Santo do Senhor no seu coração, ao que Deus tem falado com você às madrugadas. Deus tem dado sonhos a você, meus irmãos. Deus tem despertado você. Deus tem despertado nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, eu estou vivendo um tempo em que nunca eu participei antes, nunca tive oportunidade antes de receber informações e ajuda e, digamos, revelações de Deus no meu coração, no meu íntimo. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que tem propósitos. Ele é um Deus que sabe que nós estamos na guerra. Há coisas que são aparentes perdas, há coisas que são realmente catastróficas, há coisas que são, vamos dizer assim, perturbadoras. Mas Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele quem está no controle. Eu não posso me acovardar, eu não posso estar, digamos assim, ouvindo aquilo que me põe fora do propósito que o Senhor tem. Eu quero fazer como Davi, eu não preciso responder às minhas acusações, eu não preciso fazer outra coisa senão reafirmar que Deus tem um propósito e eu preciso estar na sintonia de Deus. Por isso eu quero chamar a sua atenção para isso. No próximo vídeo agora nós vamos falar sobre a terceira lição. Mas eu quero chamar a sua atenção para essas duas primeiras lições. Quero chamar a sua atenção no sentido de que você se afine com essa vontade da palavra do Senhor, para que nesse tempo você coloque em ordem estas coisas e seja um vencedor para o louvor da glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor tem riqueza, a palavra do Senhor tem mais para nós. E nós vamos participar um pouco mais dessa palavra no próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.